Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, na bênção, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, que mais uma vez está aqui com a gente no canal Diário de Restauração. E eu gostaria de trazer uma palavra para a nossa reflexão, para a nossa meditação neste momento. Mas antes, como é de costume, gostaria de pedir que você que está chegando pela primeira vez, que você curta, que você comente, que você compartilhe, se esse vídeo for bênção para você. Tá? E você pode acompanhar os nossos canais de ajuda na descrição do link. Nós temos o grupo de WhatsApp, nós temos o e-mail, caso você queira algum tipo de orientação, algum tipo de ajuda, tá? Você pode contar conosco. Os links estão na descrição do vídeo, tá? O canal no WhatsApp e também o e-mail. E o texto que nós trazemos para a nossa reflexão neste momento, 1 Samuel capítulo 30, são vários versículos que nós gostaríamos de abordar dentro do tema de restauração familiar, e lógico que nós entendemos e falamos isso constantemente, que não há restauração familiar sem que haja uma restauração pessoal, sem que haja uma restauração individual da pessoa, do marido ou da esposa, dependendo de quem é que está na busca pela restauração. Nós precisamos, e é de suma importância que nós entendamos isso de uma maneira rápida, para que o processo seja concluído também de maneira rápida, porém de maneira eficiente. Nós entendemos que Deus não restaura o casamento. O casamento é uma instituição criada por Deus, ela por si só ela é perfeita, porque foi criada por um Deus perfeito. O que estraga o casamento, o que degrada o casamento são os seres humanos, com os seus achismos, com os seus conceitos e preconceitos. Muitos pensam que casando vão mudar a vida do cônjuge, né? Ele vai mudar porque me ama, ela vai mudar porque me ama. Muitos acham que casou, está seguro, não precisa fazer mais nada. E amor, sentimentos, eles são como uma planta, precisam ser regados para que eles cresçam e floresçam. Partindo desse princípio, nós entendemos que Deus tem diversas direções para nos dar, para que nós sejamos bem-sucedidos no nosso casamento, dentro da nossa família. Se houve uma ruptura, se está tendo uma separação, ou se o seu casamento está por um fio, é hora de você fazer uma reavaliação, primeiro dentro de você mesmo, onde você, como cônjuge, como pessoa, tem falhado nessa relação. Ele é uma relação dividida, porém eu creio e entendo pela palavra de Deus que a responsabilidade maior é do homem, tá? E por isso nós vamos entender através desse texto que o Senhor nos trouxe agora, o livro de 1 Samuel capítulo 30, todo ele fala exatamente de um processo de restauração. E eu gostaria de analisar isso com você. O texto começa dizendo que Davi chega até a cidade dele, chamada Ziclag, depois de uma batalha onde ele foi muito bem sucedido. Chega ele e com ele 600 homens, tá, louvando e adorando a Deus porque eles tinham tido uma vitória excelente, uma vitória maravilhosa, sobrenatural. Mas acontece que quando eles chegam em casa, eles dão de cara com uma realidade que não é lá muito boa. Eles dão de cara com a cidade destruída, queimada a fogo, né? Os muros da cidade que simbolizavam a proteção, a segurança da cidade, esses muros estavam derribados e toda a cidade queimada a fogo. E pior ainda, né, se já tinha muita coisa ruim nesse quadro, piorou quando Davi e seus homens perceberam que as famílias deles foram levadas cativas. Aí vem o choro, aí vem a decepção, vem a tristeza. E eles esqueceram por um momento daquela vitória estrondosa que eles tiveram há pouco tempo atrás. E a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais o que chorar. Eles choraram muito. E quando eles estavam chorando, e isso é natural, quando algo ruim nos acontece, nós queremos encontrar um culpado. Isso é do ser humano. Acontece alguma coisa ruim comigo, não sou eu. O culpado é o marido, o culpado é a esposa, né? Quando alguma coisa vai errada no trabalho, o culpado é o chefe, o culpado é o irmão da igreja, e nós precisamos entender o que é que eu, como homem, como ser humano, como pessoa, fiz de errado para chegar a essa situação. E as pessoas começaram, aqueles homens, 600 homens, que até pouco tempo estavam louvando e adorando a Deus por aquela vitória estrondosa, eles queriam apedrejar Davi. Davi, eu imagino que ele tenha saído do meio daquela multidão que pensava em apedrejá-lo, e a Bíblia diz que ele se renovou no Senhor.
E meditando nesse texto, eu perguntei ao Senhor o que significava, o que ele queria dizer com "e Davi se renovou no Senhor", em algumas versões fala disso. E o Espírito Santo me falou, Davi se lembrou de todas as promessas que Deus lhe havia feito. E Davi entendeu que Deus santo, Deus perfeito, Deus imutável, as palavras, as promessas que Deus havia lhe feito, nenhuma delas cairia por terra, porque Deus não muda. Né? Deus não muda, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, assim nos garante a palavra de Deus. Então Deus não pode ir de contra a sua própria palavra. Deus, a única coisa que Deus não pode fazer, nós entendemos que Deus pode tudo, né? Lucas 1,37 diz que não há impossíveis para Deus, mas uma única coisa Deus não pode fazer, que é mentir, que é negar a sua própria palavra. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Não interessa a mim querer saber como vai ser esse processo para o cumprimento de uma promessa. A mim compete crer, confiar, entregar e descansar. O trabalhar é de Deus. Se nós entendermos isso, nós vamos deixar de sofrer, de nos angustiar por muitas coisas na nossa vida. O trabalho pesado, o trabalho difícil, ele pertence ao Senhor. A mim compete esperar, crer e confiar nele, que não muda, que não mente, que não volta atrás na sua palavra. E Davi se lembrou de tudo isso, e logo que ele se lembrou de tudo isso, ele se renovou em força, e a primeira coisa que ele fez foi consultar ao Senhor para saber se ele perseguiria o inimigo que levou as famílias cativas e se o Senhor estaria com ele nessa empreitada. Irmãos e irmãs, muitas das vezes, nesse processo de restauração, nós deixamos de consultar ao Senhor para passos importantíssimos nessa caminhada. Nós achamos que quando entramos no deserto e temos um certo entendimento, que a partir dali nós somos autossuficientes e que nós iremos e que o Senhor irá atrás abençoando, assinando embaixo em tudo que falamos e fazemos. E na verdade não é assim que funciona. Para a coisa dar certo, Provérbios diz que nós precisamos apresentar os nossos planos ao Senhor e o Senhor vai confirmar para que ele dê certo. Se o Senhor confirmar, vai tranquilo, não importa o vento que virá. Agora, se o Senhor disser não, se o Senhor não responder naquele momento, não faça. Davi, ele pediu a Abiatar, o sacerdote, a estola sacerdotal, aquela vestimenta especial de sacerdote, para consultar ao Senhor. No Antigo Testamento havia isso. Havia uma roupa especial para eu me chegar até ao Senhor. E depois de vestido isso, ele perguntou ao Senhor, o Senhor irá comigo? Eu perseguirei o inimigo? E o Senhor disse, vá. E me chama a atenção que no texto, o Senhor disse para ele, vá, porque você vai libertar tudo. Você vai tomar de volta tudo aquilo que é seu. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e eu fico triste quando alguém quer perguntar ao Senhor se é da vontade dele ou não o casamento. Porque no namoro, no noivado e no próprio casamento, no ato do casamento, a pessoa tinha certeza que era Deus que estava no negócio. É meu presente de Deus, foi Deus quem me deu e tal. Agora, surge um problema, entendeu? Onde o Senhor espera que você tenha uma firmeza, uma maturidade, e você fica dia e noite perguntando, Senhor, é da tua vontade que eu lute pelo meu casamento? Senhor, é da vontade? O Senhor talvez já tenha respondido, mas você insiste numa pergunta que não tem lógica. Se Deus criou o casamento, se Deus ele é o Senhor que abençoa o casamento, por que o seu agora, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, o Senhor diria para você, não, meu servo, não, minha serva, na verdade eu errei, tá? Eu errei, não era essa a pessoa que eu tinha preparado para você, eu estou vendo aí que não está dando certo, então faz o seguinte, deixa isso de lado, eu vou te arrumar uma outra pessoa. Sabendo que Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3 diz que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, e se ela for de outro homem, enquanto o primeiro estiver vivo, ela será chamada adúltera, e aquele que se envolver com ela também será chamado adúltero. Então, como é que um Deus santo, um Deus perfeito, que zela pela santidade no casamento, vai permitir, vai dar um aval para que você fique em adultério, para que você peque contra ele? Porque eu me lembro de José, quando fugia da mulher de Potifar. Ela se deita comigo, dia a dia, ela insistindo. E José disse para ela, por que eu pecaria contra o meu Deus? Isso me faz entender que o pecado não é, o adultério não é um pecado diretamente ligado ao cônjuge.
ele é um pecado ligado diretamente a Deus, porque quebra-se uma aliança. Quando você faz os votos matrimoniais no altar do Senhor, ou onde quer que você tenha feito o seu casamento, você diz que será fiel àquela pessoa ali do seu lado, frente a frente com você. Você está dizendo para o Senhor, Senhor, eu serei fiel a ele, a ela, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, até que a morte nos separe. Foi você quem declarou isso, que o seu casamento iria até que a morte os separasse. Surge um problema, como na vida de todo casal, surge um problema, e aí você tenta buscar um atalho. Não é assim que funciona com Deus. Deus não é Deus para, vamos dizer assim, desmanchar uma coisa e fazer outra. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de restauração, eu repito para que fique bem gravado na tua memória. Deus é Deus de restauração. Ele ama você, que está aqui no deserto, de pé, buscando pela tua família, tanto quanto ama o teu marido, a tua esposa, que está lá no lamaçal do pecado, vivendo uma vida de mentira, de engano, de prostituição e adultério. O amor de Deus, ele não tem escala. Eu amo mais você porque está firme na minha presença e amo menos ele. O que acontece é que nós queremos inverter a ordem de Deus trabalhar. Nós queremos dar uma ordem para Deus. Senhor, me mostra que aí eu creio. Me dá um sinal de que o Senhor é a favor do meu casamento e assim eu vou crer. Não, não é assim que funciona. Com Deus você precisa crer, chamar a atenção de Deus com a sua fé, com o que você crê, para que aí você possa ver. E isso, a partir do momento que você entende isso, você vai começar a viver milagres. Davi, quando teve a resposta de Deus, vá que eu serei contigo, e você vai pegar tudo de volta. Entendeu? A Bíblia diz que Davi, nessa situação, as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas. Dos outros foram mulheres, filhos, bens materiais, tudo foi levado cativo. E a ordem de Deus é o quê? Vá buscar o que é teu, e eu serei contigo. A primeira atitude foi de Davi, de se levantar daquele momento de tristeza, de choro. A Bíblia diz que eles choraram até não ter mais o que chorar, não é verdade? Mas esse choro durou um tempo. A sua dor, o seu sofrimento tem que durar um tempo, não que você não tenha que sentir. Lógico, uma pessoa que convive contigo por anos, de repente sai. Como não sentir? Claro. Mas você não deve viver esse sentimento de perda, de tristeza, de choro, de dor, entendeu? Pelo resto da vida. A vida segue, querido, a vida segue. Então você precisa se levantar desse momento de dor, desse momento de luto, confiado no Senhor e ir buscar o que é teu. A tua família hoje foi levada cativa. O teu marido, a tua esposa e de repente os teus filhos foram levados cativos. E ao invés de você se levantar e buscar o que é seu, dado por Deus, você vai ficar chorando. Você vai ficar se lamentando. Ou como acontece muito hoje, né? Ficar olhando redes sociais para saber o que ele está fazendo, o que ela está fazendo. E aí você se depara com situações que trazem um certo constrangimento. Você vê ele lá abraçado, rindo, feliz, ela chorando de alegria e tal. Ilusão. São estratégias que o inimigo usa para minar a sua fé. Porque o inimigo sabe que a tua vitória está na sua fé, no exercício da sua fé, em colocar a sua fé em ação. E quando você olha para essas situações mundanas, essas situações circunstanciais, isso mina a sua fé. Isso te desanima, te entristece, até o ponto em que você pensa em desistir. Porque você tirou os olhos do Senhor. Porque você deixou de crer. Tem gente que diz, não, Marcelo, eu creio, eu creio. Não, se cresce, você não estaria chorando e lamentando a situação. Davi, ele chorou e lamentou por um tempo, diz o texto. Mas logo em seguida, ele consultou ao Senhor, o Senhor deu o aval, como eu tenho certeza que daria, isso era de olho fechado, entendeu? E ele se levantou e foi lá buscar o que era seu. Quando ele estava nessa empreitada, descendo as ladeiras, descendo os montes, atrás daquilo que era seu, eu sei que dificuldades vieram, mas ele passou por cima de todas elas. E aí ele encontra com um dos que tinham destruído a cidade. E ele perguntou, e ele falou, não, realmente nós queimamos uma cidade aqui atrás, Ziclag e tal, e o pessoal está ali na frente, eu fiquei porque eu estou aqui doente. Desceram com Davi 600 homens. Na primeira parada ficaram 200, porque eles estavam muito cansados da outra batalha. Irmãos, entendam o negócio. Você pode até entrar no deserto com muitas pessoas do teu lado te apoiando, entendeu? Estando ali dizendo que estão contigo, mas em determinado momento, eles não têm a mesma visão que você e eles vão parar.
Eles vão se cansar e vão tentar desanimar você. Olha, isso é loucura, ele já está lá feliz da vida, ela já está lá com outro, de repente até grávida de outro, esquece, acabou. Não acabou. Se Deus não falou que acabou, então não acabou. Só acaba quando Deus bota o ponto final. E você ouviu Deus dizer para você que o teu casamento acabou? Você ouviu da boca de Deus que já era, não dá mais? Então, meu amigo, minha amiga, não acabou. Então Davi se levantou e foi lá. E quando ele encontrou, ele não só destruiu o inimigo, ele não só pegou aquilo que era dele, por direito, por herança, mas ele pegou tudo aquilo que o inimigo tinha, os despojos que a Bíblia diz. E ainda diz que eles demoraram 4 dias, me parece, segundo o texto, para pegar tudo o que o inimigo tinha levado. Então, irmãos, eu entendo o seguinte: o marido é seu, primeira aliança, primeiro casamento. É disso que Deus se agrada. Então, se alguém está com o teu marido, se alguém está com a tua esposa, está errado. Está errado. Está levando cativo o teu marido e a tua esposa. E você tem que ter a mesma atitude que Davi teve. Chorou, sentiu, beleza, somos humanos, mas Davi teve um tempo para esse choro. Se levantou e foi buscar o que era dele. Se levantou junto com os outros homens que pensavam em apedrejá-lo. Foi lá e buscou o que era dele. Na metade do caminho, quem tinha descido com ele ficou, e Davi continuou. Não importa quantos desistiram nessa caminhada, quantos mudaram de opinião, achando que Deus dá uma brecha para uma segunda chance. E geralmente, quem fala isso contigo, tenta te desmotivar, é porque desistiu e está numa segunda aliança, quer dizer, está no erro e quer te levar junto. Não permita isso. Provérbios diz o seguinte: se os pecadores quiserem seduzir-te com afagos, não o consintas. Se alguém vier com conselhos, massageando o seu ego, dizendo que você é nova, que você é novo, bonito, inteligente, e você precisa seguir sua vida com outro, não dê ouvidos. Porque em determinados momentos nesse deserto, vai ser você, a sua fé e Deus. Porque Deus quer gerar em você comunhão e intimidade com Ele. Se Deus usa um profeta para te falar algo, Deus pode perfeitamente falar diretamente com você. Mas para que isso aconteça, é preciso que você tenha intimidade com Ele e com a sua palavra. Então, meu irmão, minha irmã, o recado de Deus para você hoje, a ordem de Deus para você hoje, não é nem um recado, não é nem uma sugestão, é uma ordem. É você levantar desse momento de choro, é você levantar desse momento de luto pela perda, saber que o que é seu está sendo levado cada vez mais para longe. E se você não se posicionar, se você não tiver a atitude de enxugar as lágrimas do teu rosto, reprimir a tua voz de choro, como diz Jeremias 31:16, e nós temos um vídeo com esse tema aqui no canal, o inimigo vai cada vez mais para longe. E o inimigo continua levando para mais longe, porque não vê em você uma atitude de reagir ao que ele tem feito. Então se levante, porque o Senhor é contigo. A ordem de Deus para você é: vá buscar o que é teu, porque eu estou contigo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.